Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós conversamos, nós falamos sobre livros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Em Busca de Mim, da Viola Davis. Mas antes da gente conversar um pouquinho especificamente sobre esse livro, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse o vídeo, comentasse aqui comigo se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler, se você quer me indicar algum outro livro para ler, fique à vontade, comenta aí comigo. E também que você compartilhasse esse vídeo com os seus amigos, porque isso vai ser muito, muito importante para mim. Apesar dela já ter sido eleita 2 vezes uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, você pode estar se perguntando nesse momento: quem diabos é Viola Davis? Viola Davis é uma atriz norte-americana. Ela fez trabalhos como How to Get Away with Murder, Scandal. Ela fez a Michelle Obama em A Primeira Dama, A Voz Suprema do Blues, Esquadrão Suicida, Comer, Rezar e Amar e finalmente Um Limite Entre Nós, que rendeu a ela o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Existem 3 prêmios possíveis para uma atriz: no cinema, na TV e no teatro. Viola Davis ganhou os 3. Ela ganhou um Oscar, ganhou um Emmy por suas atuações em How to Get Away with Murder e ganhou 2 prêmios Tony por suas atuações no teatro. Mas isso não é nem de longe o que define Viola Davis. Tem muito mais, e é sobre isso que ela conversa em seu livro Em Busca de Mim. Às vezes a gente vê algumas entrevistas em alguns talk shows, aqueles programas de entrevista na TV, em que as pessoas falam: nossa, eu era pobre, mas eu fui perceber o quanto eu era pobre quando eu já tinha tantos anos de idade, ou quando eu fui fazer X coisa ou Y coisa e não consegui. A Viola Davis diz que a família dela era muito pobre e eles sempre tiveram certeza disso. Eles nunca tiveram nenhuma dúvida do quão pobre eles eram. A Viola Davis morou em várias casas infestadas de rato. Até o último apartamento onde os pais dela moraram, eles sempre foram infestados de rato. Em grande parte das vezes, ela não tinha água para tomar banho, para fazer qualquer coisa. Não tinham luz, não tinham telefone, não tinham aquecimento. E muitas vezes a Viola precisou ir suja para a escola porque ela não tinha aquecimento para tomar banho em casa, não tinha água para tomar banho em casa. A água acabava congelando nos canos e ela simplesmente não tinha como tomar banho ou lavar a roupa. A Viola Davis teve um problema que ela fez xixi na cama até muito velho. E ela não tinha muitas roupas. Então muitas vezes não tinha tempo, não dava tempo de secar as roupas e ela ia com cheiro de xixi para a escola. Algumas vezes os professores chamaram ela na coordenação, alguma coisa assim, né, parecido com isso, para chamar a atenção dela, para ensinar ela a ser mais limpa, a ter mais asseio, né? Para que ela soubesse que ela precisava tomar banho, para que ela soubesse que ela precisava trocar de roupa, sem que esses professores soubessem que na verdade ela não tinha água para tomar banho ou não tinha roupa para trocar. E a infância dela também é marcada pela violência do pai. Ela conta que o pai dela batia na mãe quase que dioturnamente, quase todo dia. E a mãe dela sempre estava sangrando muito, sempre muito machucada, sempre com muitas marcas, porque o pai dela agredia a mãe. O pai dela tinha muito problema com bebida, então chegava bêbado em casa praticamente todo dia, e a mãe dela sofria muitas agressões por causa disso. Isso é uma marca do vício, né? A pessoa não tem dinheiro para nada, mal tem dinheiro para comer em casa, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar aquecimento, mas tem dinheiro para beber sempre, assim, acontece, né? Mas voltando nós aqui, então o que acontece é que a Viola e suas irmãs elas olham para essa vida, para uma casa infestada de ratos, para pais que estão brigando o tempo todo, e elas pensam: a gente precisa estudar porque a gente não pode ter uma vida igual a que os nossos pais têm. A gente precisa ter uma vida melhor, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar
para não ter uma vida igual a essa. Então a Viola decide que o único caminho para que ela escapasse dessa vida de pobreza que acaba trazendo uma invisibilidade social era através do estudo. Então ela decide que ela seria a melhor aluna da turma. Ela tinha irmãs mais velhas e ela acabava começando a aprender com as irmãs mais velhas. Então ela já aprendia as matérias das séries do futuro, né? Então, no momento, ela acabou ficando até meio entediada, assim, porque ela já tinha aprendido aquelas matérias com as irmãs, então ela ficava meio entediada durante a sala, assim, porque não tinha muito mais o que aprender, né? Então ela acabou se destacando muito na escola. Todavia, a vida era complicada para ela na escola também. Ela conta uma história de que um dia ela estava num set gravando alguma coisa com o Will Smith. E eles começaram a conversar e ela lembrou que quando ela tinha por volta de 8 a 9 anos, todo final de aula, os meninos das salas um pouco mais velhas do que a dela esperavam ela sair da aula e saíam correndo atrás dela, jogavam pedra nela, e se conseguissem pegá-la, aconteceu uma vez deles conseguirem pegá-la, eles a agrediam, batiam nela e tal. Então ela lembra que ela estava sempre correndo desses meninos, muitas vezes correndo descalço, porque ela não tinha sapato para calçar. Então nessa conversa com o Will Smith, ela meio que percebeu assim, ela ainda era aquela criança que estava correndo. Os pés dela simplesmente pararam de se mexer, mas ela ainda era aquela criança que não se sentia amada, que se sentia odiada por todos. Porque enquanto essas pessoas estavam correndo atrás dela, elas estavam sempre gritando: crioula, preta, você é muito feia, você é muito feia. E as pessoas diziam isso para ela o tempo todo, e isso acabou entrando nela, assim, fazendo com que ela acreditasse que realmente ela tinha menos valor do que ela realmente tinha. Muito cedo na vida, ela acabou decidindo ser atriz. Ela viu que aquele era um talento dela e ela gostaria muito de se tornar atriz. Mas para frente ela acabou trocando isso para pensar assim, eu preciso arrumar um emprego de verdade, né? Eu preciso arrumar um emprego que traga dinheiro para dentro de casa. No livro eles contam algumas estatísticas a respeito dos atores e a grande maioria, a maioria esmagadora dos atores, eles não conseguem ganhar dinheiro pelo menos que seja suficiente para eles pagarem o plano de saúde anual. Então a maioria deles não tem nem emprego. Então você imagina para um ator negro, para uma atriz negra, a situação é muito mais difícil. A Viola conta que os únicos papéis para os quais ela recebia convite ou eram mães drogadas ou era aquela coisa da melhor amiga do papel principal, da empregada do papel principal. Então, assim, quando ela recebia convites para trabalho, eram esses convites de uma mãe drogada ou uma melhor amiga. Nunca tinha um papel que fosse escrito para ela, um papel que fosse desenhado para ela. Inclusive depois dela ter ganhado os 2 prêmios no teatro, de já ter sido indicada a um Oscar, ela continuou sem receber nenhuma oferta de trabalho. Até que ela conheceu Shonda Rhimes. Se você não conhece, não sabe da história da Shonda Rhimes, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o livro dela, O Ano em que Disse Sim. Depois que terminar esse vídeo, você pode ir lá assistir o outro. Mas a Viola conta que foi muito importante ter conhecido a Shonda Rhimes, porque a Shonda Rhimes foi quem deu um primeiro papel importante para ela, que foi o papel da Annalise no How to Get Away with Murder. Então ela conta que quando ela pegou esse script para ler, e ela falou, cara, esse não é um papel que geralmente as pessoas dariam para mim. E a indústria toda começou a comentar isso também. Então começou aquela fofoquinha nos bastidores. Nossa, ela não é bonita. Como que ela vai fazer um papel principal? Como que ela vai ser a atriz principal de uma série? Não vai dar certo. Não tem como dar certo uma série com ela como atriz principal. E todos sabemos hoje que foi sim um grande sucesso. A série foi renovada por várias temporadas. Aquele papel alavancou a vida da Viola e todos os seus trabalhos a partir de então.
Então a Viola conta que ela pega aquele script e a descrição daquele papel era de uma mulher sensual, uma mulher que talvez tivesse um amante ou não, mas uma mulher que fosse dominante, uma mulher que fosse bem-sucedida no que ela fazia. Então, assim, ela se sentiu muito bem, a sua autoestima melhorou muito a partir do momento em que ela teve aquele papel. E posteriormente ela teve o grande papel da sua vida, que foi dado por Denzel Washington em Um Limite Entre Nós, que foi o papel em que rendeu a ela o Oscar de melhor atriz coadjuvante. A Viola é um exemplo de luta, um exemplo de superação e um exemplo de alguém que se deu bem contra todas as possibilidades. Todas as chances estavam contra ela, com uma família, com um pai bêbado e agressor, uma família muito pobre, casa infestada de ratos. Ela estudou na melhor faculdade, na Juilliard, em Nova York. Ela se tornou uma excelente atriz e conseguiu ser muito bem sucedida no que fez. E ela conseguiu se tornar um exemplo para outras pessoas. A Shonda Rhimes fala muito sobre isso, sobre a função dela em dar papéis assim desse tipo para pessoas que em outra ocasião, com outros diretores, não teriam esse papel. É o que as pessoas chamam de representatividade, né? Então, hoje ela é um exemplo para as mulheres pretas. Ela fala muito assim, as mulheres pretas, elas casam, elas têm filhos. Então, obviamente, tem homens que sentem desejo por mulheres pretas. Então, por que que as mulheres pretas nunca são colocadas nesses papéis principais, nesses papéis que despertam desejo nas pessoas? Quase sempre que um papel assim é para ser preenchido por uma mulher preta, eles escolhem uma mulher preta com a pele muito clara, que é quase branca, né, com cabelo liso. Uma mulher como ela, uma mulher bem preta, com cabelo ruim, digamos assim, né, com cabelo crespo, nunca seria escolhida para esses papéis antes da Shonda Rhimes. E ela conta que quando ela era pequena, ela olhou para a TV e ela viu lá uma mulher negra, Oprah Winfrey. E essa mulher serviu de exemplo para ela. Foi assim que ela decidiu que ela também queria aparecer na televisão. Ela também queria ser famosa. Então ela cumpre muito bem esse papel de exemplo, de servir de exemplo para que outras pessoas, outras mulheres negras, outros homens pretos até, consigam chegar, consigam ter papéis de relevância. Então ela fala assim, ela foi muito premiada, mas ela só foi premiada porque existiram papéis que foram escritos para ela. Não tem como, ela sempre diz, né? Não tem como um ator preto ser premiado para papéis que não existem, para papéis que não são dados a ele. Então ela cumpre também muito bem esse papel social, né? Se você não gosta muito de ler, não tem muita paciência para ler, está só ouvindo o meu resumo aqui, você pode ver também a conversa que tem entre a Oprah e a Viola na Netflix. É um resumo também desse livro e onde ela conta um pouco das suas histórias lá e é sensacional. Recomendo muito que quando você terminar aqui, você também assista lá esse vídeo dela porque é fantástico mesmo, realmente muito bom. Então é isso, a nossa conversa sobre Em Busca de Mim, da Viola Davis, está ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse livro, espero que tenha despertado em você a curiosidade para o ler. Te peço novamente que você curta esse vídeo, comente aqui comigo algum livro, recomende algum livro para eu ler, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, porque eu repito, isso vai ser muito, muito importante para mim. A nossa conversa vai ficando por aqui, eu te vejo na próxima semana, um abraço.